A curiosidade sobre a composição de tudo, o que nos cerca, não é recente. Ela ecoa desde a Grécia Antiga. Naquela época, a busca pela matéria-prima do universo levou filósofos a diferentes caminhos. Uma das vertentes mais famosas defendia a existência de quatro elementos fundamentais: terra, ar, fogo e água. Dentro desse cenário, as opiniões divergiam. Alguns pensadores propunham que o ar, ao ser compactado, originava tudo. Outros viam na água o princípio primordial. Havia ainda quem acreditasse que a mistura exata desses quatro elementos era o que formava a diversidade do mundo material. Paralelamente, surgia uma ideia menos popular, mais revolucionária: o atomismo. Contrariando a visão de que a matéria era contínua, os atomistas pregavam que ela era composta por partículas minúsculas, extremamente rígidas e indivisíveis, além de serem invisíveis a olho nu. O termo átomo, derivado do grego, significa literalmente indivisível. Embora o nome tenha perdurado, a ciência futura provaria que essa unidade fundamental possui sim divisões internas. Três grandes nomes marcaram essa fase inicial. Demócrito propôs que todos os átomos eram feitos da mesma substância básica. Para ele, a diferença entre as coisas que vemos, como o ferro e a madeira, não estavam na matéria do átomo, mas sim em suas características físicas: tamanho, formato, movimento e como eles se organizavam geometricamente. Já Epicuro introduziu a noção de que átomos possuem peso. Ele definia isso como a pressão que a matéria exerce de cima para baixo. Essa foi a primeira tentativa de explicar por que os objetos de mesmo volume podem ter massas diferentes, conceito que hoje chamamos de densidade. Já Platão trouxe uma abordagem puramente matemática. Ele associava os elementos fundamentais a formas geométricas perfeitas, o poliedro regular. Para Platão, a base da natureza eram triângulos equiláteros e isósceles, que ao se combinarem formavam sólidos que representavam a terra, o fogo, o ar e a água. O grande salto entre os gregos e os cientistas modernos foi o uso de experimentos. Enquanto os antigos baseavam-se na intuição e na lógica teórica, os químicos do século XVIII e XIX passaram a buscar provas concretas. Dois marcos fundamentais estabeleceram as bases para o primeiro modelo científico, que foi a Lei das Proporções Definidas, que foi feita por Proust. Estabeleceu que uma substância química composta terá sempre os mesmos elementos em proporções de massas fixas. Na água, por exemplo, nós temos H2O. Por exemplo, a proporção entre as massas de hidrogênio e oxigênio é invariavelmente de 1:8. Já a lei das proporções múltiplas de Dalton observou que, se dois elementos formam mais de um composto, as massas de um que se combinam com uma massa fixa do outro estão em uma relação de números inteiros e simples. Baseando-se em suas leis experimentais, Dalton publicou seu modelo atômico, sustentado por quatro pilares fundamentais. Átomos são partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Todos os átomos de um elemento químico específico são rigorosamente iguais em todas as suas propriedades. Elementos diferentes possuem átomos com propriedades, massa e tamanho diferentes. A formação de compostos
ocorre quando átomos de elementos distintos se unem em razão numéricas simples, como 1 para 1 ou 2 para 3. Dalton também acreditava na teoria do calórico, sugerindo que os átomos eram envoltos por uma espécie de nuvem de fluido térmico, o que explicaria como eles se mantinham unidos em moléculas. Naquela época, como a tabela periódica ainda não existia, Dalton utilizava símbolos e desenhos próprios para catalogar cada elemento. A ideia da bola de bilhar de Dalton durou quase um século, até ser confrontada pelo estudo do eletromagnetismo. Percebeu-se que a matéria possuía propriedades elétricas. Átomos, embora neutros na natureza, podiam ser eletrizados. O exemplo clássico é o atrito de um balão no cabelo, que gera uma troca de cargas. Se o átomo fosse uma esfera maciça e indivisível, essas cargas não teriam de onde sair. Em 1897, Thomson, utilizando a ampola de raios catódicos, fez uma descoberta histórica. Ele demonstrou que esses raios eram, na verdade, um fluxo de partículas com cargas negativas, muito menores do que o próprio átomo. Descobriu-se então os elétrons. Ao provar que o átomo poderia perder essas partículas, Thomson derrubou a ideia de que ele era indivisível. Assim, nasceu o modelo de Thomson. O átomo é uma esfera de carga positiva, não maciça, onde os elétrons estão distribuídos de maneira uniforme. Essa distribuição garante que o átomo seja eletricamente neutro no estado fundamental. Devido à aparência sugerida por essa estrutura, o modelo foi apelidado de pudim de passas. Então, pessoal, por hoje a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Quero deixar um abraço e até a próxima aula.